Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Quando você ouve a frase "no início", que livro de escrituras lhe vem à mente? Bom, essas são as 3 primeiras palavras do livro de Gênesis e são também as 3 primeiras palavras do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João queria que soubéssemos que Jesus Cristo estava lá no início, não acha? Sabemos por revelação moderna que o trabalho de Jesus Cristo começou antes da criação do mundo. Ele desempenhou um papel fundamental nos conselhos pré-mortais do céu. Em Abraão, capítulo 3, versículos de 22 e 27, lemos: Ora, o Senhor mostrara a mim, a Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas, e disse: A estes farei meus governantes, pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons. E disse-me: Abraão, tu és um deles, fostes escolhidos antes de nascer. E estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: Desceremos, porque há espaço lá, e tomaremos destes materiais, e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. E o Senhor disse: Quem enviarei? E um, à semelhança do Filho do Homem, respondeu: Eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse: Eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: Enviarei o primeiro. Espero que pensar nesses versículos de Abraão e nas 3 primeiras palavras de João nos ajude a ver mais profundamente o significado de um dos títulos de Cristo, Alfa e Ômega. Essas são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega é como dizer: eu sou A e o Z. Eu sou o começo e o fim. O livro de Apocalipse chama Jesus de o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desta forma, desde que o mundo foi criado, Jesus foi escolhido como o Cordeiro do sacrifício. Isso nos ensina que a expiação de Cristo não era um plano de apoio. Era o plano principal. Não foi como se Adão e Eva tomassem do fruto e então Deus disse: não é melhor acharmos uma saída? E saber disso, para mim, é um ponto de conexão muito útil com Jesus Cristo. Ele esteve lá no passado, ele estará lá no futuro e ele está aqui conosco agora. Saber que Cristo estava lá no início de tudo é um poderoso lembrete de que ele não está em uma relação de curto prazo conosco. Não é como se ele estivesse entrando recentemente em sua vida. Ele tem estado com você, ciente de você por milhares de anos. Este conhecimento deveria nos dar tranquilidade em nossos desafios. Cristo estava conosco no início. Ele nos conhece desde sempre. Ele não irá desistir de nós. O rei Benjamim ensinou que Jesus seria chamado Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio. Sob a direção de seu Pai, Jesus Cristo ajudou a criar a terra e tudo o que nela existe. Na primeira parte deste podcast, falaremos sobre 3 lições que podemos aprender com Jesus Cristo e o processo de criação da terra. Veremos o que Jesus fez em Gênesis como o Criador e como isso se relaciona com seus ensinamentos posteriores. Começaremos analisando 4 passagens, uma da criação, uma do Jeová pré-mortal, outra do ministério mortal de Cristo e, finalmente, uma oriunda da revelação moderna. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha feito. Alguns milhares de anos no futuro, o Cristo pré-mortal disse a Ezequiel:
e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A forma como santificamos o dia do Senhor é um sinal de como nos sentimos em relação a Jesus Cristo. Em Mateus 12 lemos: E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tem uma ovelha, e se num sábado a tal ovelha cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem nos sábados? Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Agora, avançando para os tempos modernos, lemos: E para que mais plenamente te conserves limpos das manchas do mundo, irás à casa de oração, e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque em verdade esse é um dia designado para descansares de teus labores e apresentares tua devoção ao Altíssimo. Fico impressionado ao ver que desde a criação do mundo, passando pelos escritos do Antigo e do Novo Testamento e até os dias de hoje, há uma ênfase consistente no dia do Senhor. Existem doutrinas, princípios e aplicações práticas. Veja, doutrinas são verdades eternas centrais, como a divindade ou a expiação de Jesus Cristo. São relativamente poucas em número. A partir das doutrinas surgem os princípios, que são diretrizes doutrinárias para o exercício do arbítrio. Eles não são regras específicas, mas são diretrizes amplas que podem ajudar a orientar nossas decisões. Finalmente, surgindo a partir dos princípios, estão as aplicações específicas. Aqui estão os comportamentos ou práticas do dia a dia. Veja esse exemplo. Podemos dizer que uma doutrina é que o Espírito Santo é um membro da Trindade. Vários princípios diferentes podem surgir a partir dessa única doutrina. Por exemplo, à medida que me esforço para sempre lembrar de Jesus Cristo, terei o Espírito Santo como meu companheiro constante. Ou, obedecer a palavra de sabedoria me ajudará a estar mais em sintonia com o Espírito Santo. Muitas aplicações práticas poderiam surgir a partir de cada um desses princípios. Veja, pensando no princípio da palavra de sabedoria, uma aplicação poderia ser: vou monitorar o que como para ter certeza de estar comendo de forma mais saudável. Outra poderia ser: vou evitar a tentação de beber álcool não indo a bares. Note que nenhuma dessas aplicações é um mandamento para a igreja. As aplicações práticas são coisas que o indivíduo decide fazer. As aplicações têm caráter frequentemente pessoal. Logo, uma prática que funcione perfeitamente para você pode não ter o mesmo sucesso com outra pessoa. Por um momento, pense no que acabamos de aprender a respeito da criação em termos de doutrina, princípio e aplicação. Temos uma doutrina de que, sob a direção de Deus, Jesus Cristo criou a Terra. A partir dessa doutrina, surgem vários princípios, um dos quais é: o dia do Senhor é um dia para eu demonstrar minha devoção a Deus. Por um momento, pense no que acabamos de aprender a respeito da criação em termos de doutrina, princípio, aplicação. Temos uma doutrina de que, sob a direção de Deus, Jesus Cristo criou a Terra. A partir dessa doutrina, surgem vários princípios, um dos quais é: o dia do Senhor é um dia para eu demonstrar minha devoção a Deus. Tire um momento para pensar sobre sua própria vida. Qual aplicação específica surge a partir desse princípio? Lembre-se, as aplicações são pessoais. Uma pessoa poderia dizer: eu sinto que devo reavaliar as mídias que eu acesso aos domingos. Uma outra poderia sentir: eu deveria passar mais tempo no estudo das Escrituras no domingo. Uma terceira pessoa poderia concluir: eu não farei os deveres da escola no domingo. Note que nenhuma dessas aplicações práticas são regras para toda a igreja. O Espírito pode nos dar orientação pessoal sobre como poderíamos aplicar esse princípio em nossas vidas. Vamos analisar um outro princípio que podemos aprender com Cristo na criação do mundo. Em Moisés, capítulo 3, versículos 5 e 7, lemos: Eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Todas as coisas foram criadas antes,
mas espiritualmente foram elas criadas e feitas de acordo com minha palavra. Isto destaca um padrão que vemos em muitas áreas. Antes de termos um edifício, temos uma planta. Antes de termos o bolo, temos uma receita. Antes de termos o vestido, temos um molde de costura. Antes de Deus e Cristo criarem o mundo fisicamente, eles o criaram espiritualmente. Desta maneira, em nossa vida pessoal, podemos concluir que, antes de criar ou executar algo em nossa vida, precisamos ter uma versão mental ou espiritual do nosso objetivo. Um princípio poderoso é que Deus poderá nos ajudar enquanto trabalhamos para criar espiritualmente nossas vidas. Nesse contexto, o profeta Jeremias afirma: "Conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês um futuro com esperança." Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal. Meu primeiro ano na faculdade foi incrível. No final do semestre de outono, em dezembro, eu estava voltando para casa quando encontrei um de meus amigos chamado Ethan. Ele morava no meu condomínio, mas eu nunca o tinha encontrado antes. Então eu disse: "Ethan, temos que fazer alguma coisa juntos para atualizar as conversas." Ele disse: "John, adoraria passar um tempo com você, mas estou a caminho de uma reunião do clube de liderança. Por que você não vem comigo ao clube e depois podemos conversar?" Eu não estava interessado na reunião do clube, mas eu queria reunir com meu amigo Ethan. Então, fui com ele para a reunião. Este era um clube de estudantes, e a estudante que estava conduzindo o clube naquele dia era linda. Ela simplesmente irradiava o espírito e eu podia sentir uma conexão entre ela e eu. Bom, acho que ela não sentiu nada, mas eu sabia que era real, porque enquanto andávamos pela sala, eu não disse uma palavra, mas Ethan olhou para mim e disse: "John, eu posso sentir uma conexão entre você e ela." Eu respondi: "Eu também sinto isso." Então eu disse: "Ethan, teremos que sair um outro dia." E voltei para a sala e deixei claro que a partir daquele momento eu estava realmente interessado no clube de liderança. Fiz minha inscrição no clube, recebi o livro de liderança, mas não consegui ter a coragem de lhe pedir o número de telefone. Todavia, graças à lista online da BYU, liguei para ela no dia seguinte, convidei-a para sair. Ela disse não. Esperei por mais alguns dias e convidei-a novamente para sair. Desta vez ela aceitou. Para resumir uma longa história, tivemos um primeiro encontro mágico. Foi incrível, mas naquela noite eu estava muito inquieto, porque percebi que não era suficientemente bom para ela. Ela estava fazendo todas essas coisas incríveis em sua vida. Ela estava no clube de liderança, tinha um emprego, estava servindo a comunidade. Do meu lado, eu desperdiçava muito do meu tempo assistindo televisão. Havia uma grande lacuna entre nós. E enquanto orava sobre isso, recebi a clara impressão de que precisava me tornar uma pessoa melhor, de que não era suficientemente bom para ela. Eu tinha apenas me esforçado para não fazer nada de ruim, mas essa conduta não me permitia alcançar o meu potencial. Eu sentia que precisava aproveitar a visão do que Deus queria que eu fosse. O Elder Scott nos fez o seguinte convite. Ele disse: "Você precisa de um retiro de paz e tranquilidade, onde periodicamente você possa refletir e deixar o Senhor estabelecer a direção em sua vida. Em breve, você irá se beneficiar se fizer um inventário pessoal em sua vida. Assim, quais são minhas maiores prioridades de vida? Como utilizo o meu tempo livre? Parte desse tempo livre é usado consistentemente para as minhas prioridades? Existe alguma coisa que estou fazendo agora e que sei que não deveria fazer?" Há muitas grandes verdades nessa citação, mas para mim, a parte que realmente se destacou foi: deixe o Senhor estabelecer a direção em sua vida. A ideia de que, assim como Jesus criou espiritualmente a terra e depois a criou fisicamente, me sugeria que ele poderia me ajudar a criar espiritualmente, por assim dizer, meu próximo semestre. Ele poderia me dar as ideias que me ajudariam a me tornar o tipo de pessoas que Deus queria que eu fosse. Por ser a época das férias de Natal, era o momento perfeito para um retiro pessoal. Não fui a um local exótico, apenas me retirei para o meu quarto. Lá, li minha bênção patriarcal, li os discursos da conferência geral e realmente tentei entrar em contato com o Espírito e criar uma visão do tipo de pessoa que eu iria me tornar nos próximos 4 meses. A visão específica que eu tive naquele dia para minha vida não é a parte mais importante aqui, porque todos nós podemos ter nossa própria inspiração. Mas naquele dia, posso afirmar que eu tinha um plano para me tornar uma pessoa melhor.
De fato, nos 4 meses seguintes, trabalhei para me tornar aquele tipo de pessoa que eu imaginei, e realmente me tornei uma pessoa melhor. Provavelmente não tão boa quanto a garota dos meus sonhos, mas cheguei ao ponto de termos um segundo encontro. E então, 1 ano depois, nos casamos. Deus quer nos ensinar por meio de revelação pessoal. E essa revelação está ligada com nossas vidas atuais e com o tipo de pessoa que nos tornaremos. Acredito que, pelo menos em alguns casos, não recebemos a revelação de que precisamos porque não pedimos. Ele nos ajudará a ter uma visão da pessoa que Ele quer que sejamos. Compartilhei com você uma forma de aplicação específica do princípio Jesus Cristo criou as coisas espiritualmente antes de serem criadas fisicamente. Esse modelo tem sido significativo para mim. E talvez possa ser útil para você ao se conectar com o Pai Celestial e criar espiritualmente os próximos 4 meses de sua vida. Que tal? Reitero que as aplicações práticas são pessoais. Você pode estar pensando, irmão Hilton, essa é a pior aplicação prática que eu já ouvi e eu nunca farei isso. Sem problemas. Há outras maneiras de aplicar este princípio. O elder David A. Bednar utilizou este mesmo princípio ensinando a respeito do poder de criar espiritualmente nosso dia por intermédio de nossas orações matinais. Todavia, várias outras aplicações também são possíveis. Passemos a um terceiro princípio da criação, olhando para 3 versículos específicos. Um da criação, um do Cristo mortal e um de Paulo, que ensinava sobre o Salvador. No relato da criação lemos, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Durante a vida de Cristo, chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vamos fazer uma pausa por um momento sobre esta questão. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quero ressaltar 2 coisas. Primeiro, em geral, não era permitido pela lei para uma mulher separar-se de seu marido. A questão era, sob quais condições um homem poderia divorciar-se de sua esposa? Segundo, esta era uma questão que foi debatida entre os judeus na época de Cristo. Alguns grupos acreditavam que era aceitável para um homem divorciar-se de sua esposa basicamente por qualquer razão. Era algo como, ela queimou o jantar, ou você não gostou da comida. O que você podia fazer? Escrevia um bilhetinho dizendo, você está fora. Outros judeus eram muito menos permissivos em relação ao divórcio. É por isso que as pessoas buscaram a Jesus a respeito deste assunto. Eles estão pedindo a ele que se pronuncie a respeito de uma questão atual para eles. Ele, porém, respondendo, disse, não lestes que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Note que a resposta de Jesus sobre o divórcio se conecta diretamente com Deus criando o homem e a mulher, e Deus unindo os 2 em casamento. Os fariseus disseram então a Jesus, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Esta é uma referência ao capítulo 24 de Deuteronômio, no qual Moisés permitiu o divórcio. Os fariseus estão perguntando a Jesus, por que Moisés permitiu o divórcio e você está dizendo não ao divórcio? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Os ensinamentos do Salvador aqui são muito claros. A única razão válida para um homem divorciar-se de sua esposa seria em razão de infidelidade sexual. Ademais, Cristo complementa que se um homem se divorciasse de sua esposa por razão diferente de infidelidade e se casasse novamente, ele estaria cometendo adultério. Vamos fazer uma pausa por um momento e fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, reconheço que este é um assunto sensível. Estou abordando aqui porque é um tópico que Jesus fala com frequência. Por exemplo, ele proíbe o divórcio 2 vezes em Mateus. Versões similares desse ensinamento aparecem em Marcos e Lucas. O assunto era tão abordado pelo Salvador que o apóstolo Paulo
em sua primeira carta aos Coríntios, cita especificamente Jesus proibindo o divórcio. Ademais, durante sua visita aos nefitas no continente americano, Jesus reitera este conceito. Logo, este não foi um ensinamento isolado, mas sim algo que ele disse repetidamente. Em segundo lugar, para ser claro, a igreja hoje não adere estritamente a esse ensinamento. O presidente Dallin H. Oaks disse: "Nos templos do Senhor, os casais são casados por toda a eternidade, mas alguns casamentos não progridem em direção a esse ideal. Devido à dureza de nossos corações, o Senhor não impõe atualmente as consequências do padrão celestial. Ele permite que pessoas divorciadas se casem novamente sem a mancha da imoralidade especificada na lei superior. A menos que um membro divorciado tenha cometido transgressões graves, ele ou ela pode se tornar elegível para uma recomendação do templo sob os mesmos padrões de merecimento que se aplicam aos outros membros. Assim, como Moisés permitiu o divórcio em seus dias, o presidente Oaks está dizendo que o Senhor o permite em nossos dias. Voltaremos para este assunto em breve, mas primeiro vamos ler nossa terceira escritura, Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Note que este versículo é dirigido aos maridos, dizendo-lhes que amem suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja. Como Jesus amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele sacrificou tudo. Vemos esta mesma ideia no selamento do templo. Se você já esteve em uma sala de selamento, provavelmente já notou que o altar é colocado no centro da sala. Por milênios, altares têm apontado para a morte de Jesus Cristo. Por exemplo, Abraão construiu um altar e amarrou seu filho Isaque e deitou-o sobre o altar, que é a semelhança de Deus e seu filho unigênito. O elder Bruce C. Hafen descreveu uma época em que ele selou um casal no templo. Eu os convidei para o altar, e quando o noivo tomou a noiva pela mão, percebi que eles estavam prestes a colocar naquele altar de sacrifício seus próprios corações quebrantados e espíritos contritos, uma oferta de si mesmos um ao outro e a Deus em semelhança ao sacrifício de Cristo por eles. Imagine a cena descrita pelo elder Hafen. O marido e a esposa estão em lados opostos do altar. Os noivos se unem pela mão, prontos para se sacrificarem um ao outro como Cristo se sacrificou por cada um deles. Quer se pense no altar, quer nas mãos unidas sobre o altar, a crucificação de Jesus Cristo está literalmente no centro da ordenança do selamento. Quando um marido e uma esposa são selados juntos no templo, seu casamento não é mais apenas sobre um homem e uma mulher. O Salvador torna-se uma terceira parte no relacionamento. Reitero que reconheço que este é um tópico sensível. Muitos de nós já tivemos entes queridos que se divorciaram, ou talvez nós mesmos nos divorciamos. Dependendo das circunstâncias, talvez esse divórcio tenha sido uma bênção, ou talvez tenha sido um processo muito doloroso. O que os ensinamentos de Jesus significam para nós hoje? É evidente que Jesus não está dizendo que você deve permanecer em um casamento abusivo. No contexto, Jesus está falando de homens que estavam se divorciando de suas esposas por razões triviais ou egoístas. Jesus diz: não faça isso. Um homem poderia dizer: minha esposa não me parece tão atraente quanto costumava ser. Ou ela tem alguns hábitos irritantes. Jesus diz: essa não é uma razão válida para o divórcio. Paulo ensinou que Jesus não apenas se apaixonou por nós e nos deixou, pelo contrário, ele sacrificou sua vida por nós, e este deve ser o modelo que os maridos devem procurar seguir. Como Timothy e Cat Keller, líderes cristãos, escreveram: na cruz, Jesus não nos olhou com um coração cheio de admiração e afeto. Ele não sentiu nenhuma química, mas ele se deu a si mesmo. Ele colocou nossas necessidades à frente das deles. Ele se sacrificou por nós. A Bíblia diz aos esposos não apenas para imitarem a qualidade e a maneira do amor de Cristo, mas também o objetivo. Jesus morreu não porque éramos adoráveis, mas para nos tornar adoráveis. Ele morreu, diz Paulo, para nos santificar. Paradoxalmente, isso significa que Paulo está exortando os esposos a ajudar suas companheiras a amar Jesus mais do que a eles. É um paradoxo, mas não uma contradição.
O fato é que, somente se eu amar Jesus mais do que a minha esposa, serei capaz de servir às suas necessidades antes das minhas próprias. Somente se meu tanque emocional estiver cheio de amor de Deus, poderei ser paciente, fiel, terno e aberto com minha esposa quando as coisas não estiverem indo bem na vida ou no relacionamento. E quanto mais alegria eu tiver no meu relacionamento com Cristo, mais poderei compartilhar essa alegria com minha esposa e minha família. Ao concluirmos nossa discussão sobre este princípio, quero ser claro que não estou de forma alguma dizendo que alguém que se divorciou é uma pessoa má, ou algo parecido. Claramente, como o presidente Oaks ensinou, em nosso contexto moderno, há razões justificáveis para o divórcio e haverá momentos em que o divórcio será a melhor opção. Em nossos próprios casamentos, ou olhando para os casamentos futuros, o princípio da criação significa que o casamento entre um homem e uma mulher é essencial para o plano eterno de Deus. Todavia, cada um de nós pode ter um conjunto diferente de aplicações práticas. Alguém que é solteiro pode decidir começar a fazer coisas hoje para fortalecer seu futuro casamento, ou deixar de fazer coisas que podem enfraquecer um futuro casamento. Talvez alguns de nós sejamos casados e provavelmente encontremos um conjunto de aplicações práticas completamente diferentes. Agora, tire um momento para considerar como você poderia aplicar o princípio: o casamento entre o homem e mulher é essencial para o plano eterno de Deus. Hoje escolhi 3 princípios da criação, mas existem outros que poderíamos ter selecionado. Por exemplo, o elder Dieter F. Uchtdorf ensinou poderosamente o princípio de que devemos seguir o exemplo de Cristo e criar coisas. Esse princípio tem seu próprio conjunto de aplicações, como aprender a pintar ou criar uma composição musical. Espero que esta abordagem de doutrinas, princípio e aplicação prática seja útil para compreender as Escrituras e aplicá-las em sua vida. Antes de concluirmos, vamos cobrir cerca de 2000 anos de histórias em 10 minutos. Quero destacar como Jesus tem estado envolvido com o mundo desde o início. Temos falado de Cristo e de seu papel na criação. Ele estava lá com Adão e Eva na queda. Ele estava lá no dilúvio. Lemos: "E o Senhor ordenou Noé, segundo sua própria ordem, e mandou que ele fosse anunciar seu evangelho aos filhos dos homens." Jesus também estava na Torre de Babel e falou com o irmão de Jared. Ele lhe disse: "Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo." Jesus também estava lá com Abraão, e disse o Senhor a Abraão. Enquanto estudava sobre Abraão, notei algo sobre a relação entre Abraão e o Senhor. Houve uma fome na terra, e em Abraão 2,17 ele construiu um altar, fez uma oferenda e orou para que a fome fosse afastada. Lemos: "Eu, Abraão, construí um altar e fiz uma oferta ao Senhor, e orei para que a fome se desviasse. Ofereci sacrifício lá nas planícies de Moré, e invoquei o Senhor fervorosamente." Isso aconteceu depois que Jesus visitou Abraão e lhe propôs o convênio abraâmico. A partir de então, eles passaram a ter um relacionamento mais estreito. Bom, com base nessa experiência, então você pensaria que a fome iria parar, correto? Bom, a fome na terra não parou, e a fome continuava na terra. E eu decidi descer para o Egito, a fim de lá habitar, porquanto a fome agravara-se muito. Essa é uma preciosidade bíblica especial. Perceber que mesmo Abraão, que era incrível, que possuía uma ligação próxima com Deus, orou sobre um problema real, e sua oração não é respondida da maneira que ele queria, nem no tempo que ele gostaria. Mas Abraão não diz algo do tipo: "E aconteceu que eu parei de orar e decidi não acreditar mais em Deus." Não. Abraão ainda é fiel e diz: "Certo, você não está me dando a resposta que eu esperava, mas eu vou continuar avançando." Lição incrível. A principal coisa que quero mencionar em relação a Cristo e a Abraão é o convênio abraâmico. Imagine um conceito tão poderoso que poderia mudar completamente sua vida. Isso é o que encontramos no convênio abraâmico que, de forma breve, podemos resumir que consistia em algumas bênçãos e responsabilidades significativas que Jesus deu a Abraão e seus descendentes. Em Gênesis 17 lemos: "Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Meu convênio é contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei meu convênio entre mim e ti, e tua semente depois de ti,
em suas gerações, por convênio eterno, para ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão eterna, e serei o seu Deus. Aqui, Jesus promete a Abraão uma grande posteridade e uma terra prometida. Em Abraão 2 lemos: E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. Outra parte do convênio abraâmico é o sacerdócio. Mas, talvez até mais importante do que a bênção prometida a Abraão e seus descendentes sejam as responsabilidades que lhes foram dadas. Jesus deu a Abraão e sua posteridade a responsabilidade de levar este ministério e sacerdócio a todas as nações, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Nefe nos diz que isto acontecerá por meio da restauração do Evangelho nos últimos dias. Em outras palavras, você e eu temos um papel importante a desempenhar no convênio abraâmico, pois ajudamos a levar o Evangelho a todas as nações da terra. Nossa responsabilidade é enfatizada. Isso aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e na Pérola de Grande Valor. Cada livro de Escrituras fala sobre nossa responsabilidade de levar o Evangelho a todo mundo. Para resumir, o convênio abraâmico, poderíamos dizer que Jesus prometeu a Abraão e seus descendentes uma posteridade numerosa, a terra prometida e o sacerdócio. Jesus deu a Abraão e sua posteridade a responsabilidade de levar este ministério a todas as nações, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Isto aconteceria através da restauração do Evangelho nos últimos dias. Assim, nós temos um papel essencial a desempenhar para levar o Evangelho às nações da terra. Como os profetas modernos poderiam nos ajudar a aprender mais sobre o convênio abraâmico? O Elder Bednar nos ensinou: somos a semente de Abraão. Fomos preordenados na existência pré-mortal e nascemos na mortalidade para cumprir o convênio e promessa que Deus fez a Abraão. Vocês e eu, hoje e sempre, devemos abençoar todos os povos de todas as nações da terra. Estamos aqui na terra nesta época para magnificar o sacerdócio e para pregar o Evangelho. É isso que somos. É por isso que estamos aqui, hoje e sempre. Primeiro e acima de tudo, somos seres espirituais. Somos filhos de Deus e semente de Abraão. Esta citação contém um conceito que pode mudar vidas. Nossas vidas podem ser muito diferentes se acreditarmos que nossa identidade real não se encontra em nossas carreiras ou hobbies, mas sim em quem somos como filhos de Deus e descendentes de Abraão. Fazemos parte de um convênio que já se mantém há milhares de anos. A partir do conceito, doutrina, princípio e aplicação prática que temos discutido, um princípio que surge da doutrina do convênio abraâmico é a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Eu nasci para fazer isso. Você nasceu para fazer isso. Então, se é um princípio, quais seriam possíveis aplicações práticas? Para alguns de nós, isso pode ser: eu vou servir uma missão de tempo integral. Para outros, poderia ser: eu vou procurar maneiras espontâneas de compartilhar o Evangelho em minhas interações diárias. Suponha que eu acorde no domingo e pense: não estou me sentindo com vontade de ir à igreja hoje. Se a doutrina do convênio abraâmico estiver enraizada no meu coração, perceberei que a questão não é: estou com vontade de ir à igreja hoje? Mas sim, faço parte de um convênio que vem acontecendo há 4.000 anos para reunir Israel. E Israel está se reunindo hoje na reunião sacramental. Eu faço parte disso. Não só vou, mas também vou ligar para um amigo e levá-lo comigo. Isso muda totalmente a minha maneira de ver as coisas. Bem, eu dei algumas ideias de aplicação diferentes e você poderia apresentar muitas outras. Hoje falamos sobre Jesus Cristo como Criador e realizador de convênios. Espero que alguns dos princípios que discutimos tenham parecido relevantes para você. Ao ponderar estes princípios, espero que o Espírito Santo nos ensine aplicações específicas e que atuemos de acordo com as instruções que recebermos. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto.
Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.